Olá, amigos. Bom dia. ADM Osterval, novamente aqui com todos vocês, nossos amigos, clientes, parentes queridos, irmãos espíritas, simpatizantes do Espiritismo. Estamos reunidos em nome de Jesus para dar continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa doutrina consoladora e esclarecedora que faz com que promovamos a reforma íntima visando a vida futura, a vida do espírito imortal, a vida após esta vida. E o Evangelho é a cartilha da felicidade, porque Jesus é o nosso mestre, modelo e guia. Para iniciarmos os trabalhinhos de hoje, com amor, com carinho, com perseverança em fazer a nossa reforma moral, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixei cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males, e que assim seja. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, que eu possa passar com clareza, com amor, com carinho, esses ensinamentos, para, no decorrer da presente reencarnação, eu possa praticar os teus ensinamentos, exercitando todos os dias as virtudes da paciência, da resignação, da compreensão e o amai-vos uns aos outros. Obrigado, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, vamos todos os dias avançando um pouquinho aqui no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e não temos pressa para acabar o livro, porque esta cartilha da felicidade é para esta nossa vida inteira e para as outras, porque Jesus nos ensina a praticar essas virtudes para crescermos materialmente e espiritualmente, procurando ser brandos e pacíficos e visar a vida futura, o crescimento moral que nós vamos de passo em passo fazendo a reforma íntima, para que possamos galgar esferas superiores, procurando ser simples e humildes de coração. Então, o subtítulo de hoje é Mistérios Ocultos aos Sábios e aos Prudentes. Então,
o reino dos céus está para os simples, para os humildes de Jesus. Então, esses mistérios ocultos, essas instruções dadas pelos Espíritos mensageiros de Jesus, através de médiuns idôneos na presente reencarnação, é revelado para os simples, para os humildes, para os que querem realmente fazer a sua mudança, desapegando dos bens materiais e crescendo no conhecimento e na prática da moral cristã. Então, os mistérios ocultos aos sábios, aos homens de ciência, aos materialistas, aos apegados da terra. Então, não é compatível com os ensinamentos de Jesus. Há uma distância, há um antagonismo entre a matéria e as coisas espirituais. Porque a matéria chama matéria. Então, nós já temos essa fraqueza de acumular bens materiais. Então, dificilmente nós, orgulhosos ou orgulhoso, vamos estar com paciência e com o exercício da transformação moral, da reforma íntima. Aplicar Jesus no nosso dia a dia para o orgulhoso é muito difícil, porque o foco está em crescer com as coisas mundanas, através do poder, da ambição, do orgulho, de saber mais que os outros, se aparecer. Então, é antagônico com as coisas espirituais. Né? Então, vamos lá, no item 7 do capítulo 7. Então Jesus disse essas palavras: eu vos rendo glória, palavra de Jesus, eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes. E por haver revelado aos simples e aos pequenos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Então, são palavras de Jesus. Né? Ele disse isso. Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelado aos simples e aos pequenos. Porque o simples, o humilde, ele já está automaticamente desprendido da ganância, do poder, de pisar nos nossos semelhantes. Não é? Então, as coisas espirituais estão aí para todos. Os espíritos, mesmo Jesus, passou o seu evangelho. E os orgulhosos da época, os que queriam poder, né, mataram Jesus. Então, vamos ver
no item 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, que são os humildes, e tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. Sábios teriam mais facilidade para compreender o que Jesus quis dizer, a inteligência, mas a ganância, o poder, o orgulho fala mais alto, não é? É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes, os pobres de espírito são os humildes, que humilham diante de Deus, que faz a sua oração conversando com Deus, reconhecendo as suas fragilidades, os seus pecados, os seus erros, não é? E não se creem superiores a todo mundo. É humilde, ele fala com Deus abertamente, pedindo para o Pai forças para ressarcir os pecados, os erros, pedir forças para não humilhar o meu semelhante, para respeitarmos, para ter educação e ter amor pelo nosso semelhante. É isso que Jesus nos ensina. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, são os cabeça grande, são os que os estudiosos da ciência, né? Longe das coisas espirituais, né? E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que creem prudentes porque negam, tratando de Deus de igual para igual, quando não o negam, porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Prudente era sinônimo de sábio. Então, os orgulhosos comparam com Deus. Eles sabem tudo. Então, os ensinamentos de Jesus é para os simples, para os humildes, né? Então, Deus de igual para igual, quando não o negam, porque na antiguidade prudente era sinônimo de sábio. Por isso Deus lhes deixa à procura dos segredos da terra. Deus é o comandante, Deus deixa à procura dos segredos da terra. Agora, aquele que quer estudar e, ao mesmo tempo, pede ajuda para colaborar com o progresso da Terra, através da ciência, vai ter mais facilidade, porque tudo está sob o comando de Deus. Há permissão de Deus para ajudar no progresso do planeta. Deus é bom, é justo, é misericordioso. E quer que todos nós cresçamos unindo as nossas mãos, ajudando-os, fazendo a caridade de um para com os outros. Sendo uma equipe coesa no progresso individual de cada um e no progresso do planeta. Não é? Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso, Deus lhe deixa à procura dos segredos da terra e revela as do céu aos mais simples e aos humildes, que se inclinam diante dele.
não é? Então, nós, estudantes de Jesus, do Espiritismo, nós vamos nos esforçando a curar essas doenças da alma. Então, a doutrina de Jesus, o Espiritismo, nos proporciona isso. Dá subsídios para tornarmos humildes. Porque estamos aqui na Terra justamente através das experiências, dos dissabores, dos desafios que a doutrina, dos desafios que a vida nos apresenta, dos desapontos com os nossos semelhantes, às vezes com o nosso pai, com a nossa mulher, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com filhos, desapontos. Mas estudantes da doutrina cristã de Jesus e do Espiritismo, nós vamos aproveitando a presente reencarnação para curar essas doenças da alma. Curando as doenças da alma, que são o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o melindre, nós vamos estar mais aptos a ajudar o progresso do planeta. Sabendo administrar as coisas materiais que vamos obter pelo nosso trabalho. Né? Então, vou ler novamente esse item 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-la. É preciso entender, porém, pelos primeiros, que seus pobres de espírito são os humildes, que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo o mundo. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o negam, porque na antiguidade prudente era sinônimo de sábio. Por isso Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela os do céu aos mais simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Então, através das dores, dos desapontos que temos diante das coisas mundanas do mundo, pelas dores, nós somos chamados a todo momento a fazer a nossa transformação, aumentando nossa fé em Deus, pedindo forças para o nosso Pai Maior e procurando exercitar as virtudes da paciência para com o nosso próximo, da compreensão quando censuramos os erros dos nossos semelhantes. Precisamos ver, como diz Jesus, a trave que está em nossos olhos quando vemos um cisco
no olho do nosso irmão. Né? Então, o chamamento está sendo feito há mais de 2000 anos. E Deus dando oportunidades das reencarnações sucessivas, através dos desafios, dos dissabores que a vida nos apresenta, aumentar nossa fé em Deus, orar, conversar com Deus e procurar ser obedientes e resignados diante das dores, dos conflitos que temos. Confiar em Deus, sempre orar e procurar expulsar de nós a cólera, a raiva, o ódio, ser resignado, ser obediente às leis humanas, porque nós também queremos dar um jeitinho, que fala jeitinho brasileiro, burlar as leis humanas e vamos sofrer dissabores, multas, quando infracionamos as leis humanas. E vamos sofrer dores, desapontos, dores físicas e morais, quando infringimos as leis divinas. Então, o item 9. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. O Espiritismo é a doutrina da fé raciocinada. Não tem dogmas, não tem regras. É o bom senso. E a doutrina espírita, ela é esclarecedora e consoladora. Tem muita coisa para estudar na doutrina espírita. Mas nós precisamos amolecer o nosso coração em primeiro lugar. Procurar aplicar em nossas vidas as virtudes que Jesus nos ensinou. A paciência, a compreensão, a indulgência, olhar os defeitos alheios e não comentar, orar por eles, orar pelos inimigos. Né? Então, o item 9, continuando então. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. Os espíritos nos orientam, mas não pegam na nossa mão para fazermos. A doutrina espírita é a doutrina do livre-arbítrio. Mas nós sofremos as consequências de tudo que fizermos. Se fizermos coisas boas, vamos sofrer as consequências. Se fizermos coisas ruins, vamos sofrer as consequências. Né? Então, certos incrédulos espantam de que os espíritos façam poucos esforços para os convencer. É que esses últimos
os orgulhosos, né, se ocupam daqueles que procuram a luz. É que esses últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade. Os últimos, quer dizer, os humildes, né? Vamos ver de novo o que eu me embaralhei. Vamos ver. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que esses últimos se ocupam daqueles que procuram a luz, de boa fé com humildade. De preferência aqueles que creem possuir toda a luz e parece pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. Porque o orgulho é tão grande que acha que os espíritos, os mensageiros de Jesus, são escravos deles, por causa do orgulho. Então, o Espiritismo é esclarecedora e consoladora. Então, estudando o Espiritismo, nós somos convidados a fazer a nossa reforma moral. Então, o que ele fala, ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que esses últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade. De preferência, aqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. Então, o Espiritismo não tem necessidade de provar que os espíritos existem. São fenômenos naturais. O espírito existe, então não tem necessidade do Espiritismo tentar convencer os orgulhosos a existência dos espíritos, porque são fenômenos naturais, sempre existiram e vão existir. Espírito é gente, só não tem um corpo de carne, e eles comunicam conosco. Então, está aí as revelações, desde o tempo de Jesus, pelos profetas. Profetas são médiuns. Então, qual é o convite de Jesus? É realmente seguir os seus ensinamentos. E a doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, que o Espírito da Verdade é Jesus, basta então nós entrarmos com toda a garra a esses estudos. Mas o mais importante é amolecer o nosso coração. É despertar o sentimento, procurando ser brando e pacífico, ser tolerante, para com todos, servir mais do que ser servido, fazer o bem, humilhar diante de Deus é reconhecer os nossos defeitos, é fazer uma análise
como eu estou procedendo com os meus semelhantes, respeitando os meus colegas de trabalho, respeitando as leis humanas, não infringindo as leis humanas, respeitando as leis divinas, procurando aceitar as pessoas como são, procurando domar as nossas feras íntimas de raiva, de implicância, de ociosidade. Está aí a doutrina espírita. As obras básicas da doutrina espírita estão inseridas no Livro dos Espíritos, é o primeiro livro, no Livro dos Médiuns, o segundo livro, o terceiro livro, Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos estudando, quarto livro, Céu e Inferno, e o quinto livro, a Gênese. Tem ainda as obras póstumas, que foram impressas pós o desencarne de Allan Kardec. E temos ainda que os espíritos continuam passando, o recado vem de lá para cá, passando essas informações do plano espiritual. Como é o plano espiritual? Para onde nós vamos após a morte do corpo? Então, nós temos aí as obras mediúnicas, ditadas pelos espíritos a médiuns idôneos. Nós temos mais de 400 obras ditadas pelos espíritos ao médium Chico Xavier. Nós temos mais de 200 obras ditadas por vários espíritos ao médium Divaldo Pereira Franco. Então, esses ensinamentos são para os humildes, para os simples, para os que querem realmente seguir Jesus. Procurando a vencer a nós mesmos. Ok, gente? Então, mais um pouquinho de ensinamentos para todos nós. Vamos, então, para encerrar nosso bate-papo de hoje, fazer as nossas preces, pedindo forças a Deus, a Jesus, para que tenhamos um dia combatendo as nossas ansiedades e fazer as nossas atividades cotidianas com amor, com carinho. E pedimos para que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos de irmãos para irmãos. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. E vibramos, Senhor, pela paz mundial, pelo exercício da gratidão, expulsar as lamentações do nosso ser. Obrigado, Jesus, por mais esse nosso encontro de estudo do Teu Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Desejo que todos tenham um bom dia,
com muito amor, com muito carinho para com todos. E amanhã estaremos aqui novamente, estudando o Evangelho de Jesus, segundo a doutrina dos Espíritos. Um grande abraço, fiquem com Deus. E até amanhã.